e para todos que em casa nos assistem através do Facebook ou através do YouTube. Boa noite a todos, bem-vindos. Vamos hoje falar sobre o tema A Nossa Casa Espírita. Não vamos falar especificamente na Associação Espírita de Xerense, mas nos centros espíritas no geral. O que é que eu venho aqui fazer? Porquê é que eu venho todas as terças-feiras a esta casa? É uma questão que eu me coloquei nos inícios, quando comecei a frequentar a associação. O que é que eu venho aqui fazer? De início eu até soube, vinha à procura de respostas. Respostas para existências, para dúvidas existenciais que eu tinha e que parecia um fosso cujas margens não se ligavam de forma alguma. Até que aqui encontrei a ponte que fez a ligação entre essas duas margens. E falo daquilo que a Sra. Ana já falou, um aspecto da reencarnação e o outro é da lei de causa e efeito. Eu baseei-me hoje para esta palestra em 3 livros. O livro dos Espíritos, o livro O Centro Espírita, escrito por José Herculano Pires, e o livro escrito por uma espírita pesquisadora que desencarnou há 6 dias atrás, no dia 12 deste mês. Falo de Sueli Caldas Schubert, que escreveu o terceiro livro no qual me baseei, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Só por curiosidade, ela escreveu livros também Obsessão e Desobsessão, Mediunidade e Obsessão em Crianças, Os Poderes da Mente, Transtornos Mentais, entre outros. Baseei-me também um pouco na minha experiência pessoal, desde que aqui estou, finais de 2003 até hoje. Vamos falar em vários pontos. O que é um centro espírita? Qual foi o primeiro centro espírita que existiu no mundo? Quais os pilares sobre os quais assenta um centro espírita? E falar então das dimensões, ou dimensão espiritual, ou da dimensão extrafísica deste centro. Nós, como sabemos, esta parte visível, aquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais, é a parte mais pequena do centro espírita. Porque toda a outra é invisível, é de dimensões maiores e já vamos ver mais à frente. Então, vamos começar por definir o que é. Aqueles pontos que eu disse, do primeiro, o que é o centro espírita, qual foi o primeiro, quais são os pilares e as suas dimensões, não vamos seguir isto por esta ordem. Vamos andar de avanços e recuos. O que é o centro espírita? O centro espírita é o local onde as pessoas, nós, nos reunimos para trabalhos e estudos doutrinários. É a unidade fundamental do movimento espírita, que tem como objetivos estudar, divulgar e analisar as ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, e baseia-se no Evangelho de Jesus. Em relação, e já vamos voltar a este ponto, o que é o centro espírita, vamos avançar para o segundo ponto. Onde é que surgiu o primeiro centro espírita do mundo? Como sabem, a doutrina espírita se implantou a quando da publicação do primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. 18 de abril. Um ano depois, com a finalidade de dar continuidade ao estudo doutrinário, Allan Kardec, o codificador, no Palais Royal, em França, em Paris, em frente ao edifício do governo, no qual estava a dirigir o imperador Napoleão III, no Palais Royal, ele fundou, parece mentira, mas não é, no dia 1 de abril de 1858, um ano depois, o primeiro centro espírita, com o seu nome, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para dar continuidade a ele. De salientar aqui uma curiosidade, Napoleão III foi uma das pessoas que recebeu dos primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. É uma pessoa com quem Allan Kardec, antes do pseudónimo Hippolyte Léon Denisard Réveillé, confraternizava. Era uma pessoa
com bastante conhecimento no meio parisiense e no meio francês em geral. Em relação aos pilares, em que pilares se funda um centro espírita? Temos 5 pilares. A começar pelo primeiro, que o centro espírita é um templo. E porquê um templo? Porque nós fomos gerados há milhões de anos pela inteligência suprema. Estagiamos por vários reinos. Estamos a despertar para a consciência. E já começamos a sentir necessidade, já começamos a filosofar. Quem eu sou? De onde eu vim? Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu sofro? Para onde vou depois da morte? Porquê a vida? O que é a vida? Nós já começamos a entrar na fase da filosofia. Logo, está-nos aqui a faltar algo. E o que é esse algo? É de nos religarmos com aquele que nós não conhecemos, que é a tal inteligência suprema. E o templo tem esse objetivo, de nos religarmos. É o aspecto da religiosidade da doutrina espírita, que, como sabemos, tem um tríplice aspecto: filosofia, ciência e a parte da religiosidade, onde se englobam os aspectos da ética e da moral. É isso que estamos aqui a fazer. E fazemos isso através do Evangelho, através do esclarecimento. E a doutrina espírita é a única que, neste caso, nos ensina ou nos dá o caminho mais curto, se é que podemos falar assim, para nos ligarmos ao Criador. Outro pilar é um lar. Um centro espírita é também um lar. Porquê? Porque estão aqui reunidos irmãos, filhos do mesmo pai. Somos uma família. Por isso que isto também é chamado um lar. Uma família que mal se conhece, mas com a frequência, com a vinda cá, vai-se conhecer cada vez melhor. É como uma reencarnação. Temos que reencarnar muitas vezes, como diz na codificação, muitas vezes nos mesmos sítios com as mesmas pessoas, para as conhecermos melhor e transformar esses laços, muitas vezes de inimizade, de consanguinidade, em laços espirituais. Somos todos irmãos. Outro pilar, um centro espírita é também um hospital. Nós estamos todos aqui, aliás, neste mundo de provas e expiações, todos nós estamos doentes. A nossa vantagem é que todos nós já admitimos que estamos doentes e que necessitamos de ir a um hospital. E sabem que mais? Vou-vos dar uma notícia. A nossa doença é crónica, pelo menos nesta encarnação. Ou seja, precisamos do centro espírita até desencarnar. Ninguém pode dizer assim, já estou curado. Não. Posso estar curado num aspecto da minha moral, mas existem outros. Logo, nós precisamos disto para nos mantermos equilibrados nesta psicosfera que está cada vez mais densa neste globo terrestre. Neste hospital oferecem-se tratamentos como o passe e a água fluidificada, o atendimento, entre outros. O quarto pilar de um centro espírita é uma oficina. É uma oficina onde se trabalha, onde existe voluntariado. E aproveito para dizer que nesta oficina a equipa de trabalho não é estanque. Esta equipa de trabalho se renova com novas pessoas que se interessam pela doutrina, pelo estudo e em seguir para dar continuidade. É um trabalho que já começou em 98. E finalmente, o centro espírita, no 5 pilar, é também uma escola onde se dá a formação, onde temos o estudo do sábado e estas palestras também, no qual nós todos vamos aprender algo mais. Agora, voltado ao ponto 1, o que é o centro espírita? O escritor francês, que escreveu um livro que foi mais tarde passado para as grandes telas de Hollywood, Victor Hugo, e estou a falar do livro Os Miseráveis, e se alguém começar a ler o livro, está extremamente bem escrito, de uma profundidade incrível. Victor Hugo disse que, em relação ao centro espírita, é o ponto de ótica do movimento doutrinário. Outro autor, pesquisador, o melhor metro que mediu Kardec,
falo de Herculano Pires. Ele dá-nos um exemplo. Ele diz, imaginem um espelho. Vocês já ouviram aquilo que eu disse atrás dos pilares, dos 5 pilares, das suas funções. Agora vocês imaginem um espelho no qual nós transformamos o espelho numa espécie de concha, ou seja, um espelho côncavo, onde todas as atividades se refletem umas nas outras. Todas as atividades se refletem umas nas outras. Não existem atividades separadas umas das outras. Todas estão interligadas. Herculano Pires ele primava pela pureza doutrinária. E nós aqui tentamos fazer isso. E ele era um crítico. Ele chegou a dizer que os próprios espíritas, nos tempos atuais, ainda têm a tendência de igrejificar o espiritismo e os centros espíritas. Por isso que eu fiz a questão do início. O que é que eu venho aqui fazer? Porquê que eu cá venho todas as semanas? Será uma rotina? Será outra vez um ritual? No qual eu cá venho para ouvir e saio igual a quando, antes de entrar aqui? É isso que temos que repensar. E ele falava nisso. Estão outra vez a igrejificar, com todo o respeito que existe por todas as religiões. E ele disse assim, que estão a fazer do espiritismo e estão a emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando núcleos místicos que nada têm a ver com a realidade doutrinária. Allan Kardec dizia, já me perguntaram isso, Pedro, lá no centro, quantas pessoas aparecem? Antes do Covid, 30, 40, agora 20 e tal. Temos que seguir os regulamentos. As pessoas ainda estão muito apegadas às quantidades. E não há qualidade. Mas Allan Kardec disse que é muito melhor pequenos centros do que grandes aglomerados. Porquê? Porque um grupo como este que aqui está, existe mais homogeneidade, é mais fácil o aspecto da amizade, não há tanta distração, e se não há tanta distração, capta-se melhor os fundamentos puros da doutrina. E quando formos lá para fora, temos esse dever de semear, já semeamos com mais certeza, com mais pureza. Se estivéssemos aqui num salão de 400 pessoas, a distração, a heterogeneidade seria outra. Em grupos pequenos é aquilo que se pretende. São casas de família. Antes de passarmos às dimensões espirituais do centro espírita, tentar analisar que público vem aos centros espíritas. Que público é esse? Geralmente é público que cá vem através da dor. A maior parte, a maior percentagem vem através da dor. E se perceberam pelo esclarecimento que estão doentes, e nisto eu me incluo, passam a vir cá mais vezes. E vão ver que tudo passa a melhorar desde que nós percebamos o objetivo do Espiritismo. O que é que o Espiritismo quer de mim? O que é que o Espiritismo quer de mim? Já lá vamos. O conhecido médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes, disse que a função primordial da Casa Espírita é a educação. É a educação, especialmente no aspecto moral da doutrina, nos valores ético-morais do indivíduo. Ele disse outra coisa também, que é a grande universidade da alma. Existe uma corrente espiritualista grande, no qual as pessoas andam de casa em casa a tirar informações. Cursos, e mais cursos, e mais cursos. Para encherem os seus escritórios, os seus quartos de diplomas e certificados. Esta universidade é gratuita, não existem licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações, muito menos certificados ou diplomas. E é toda gratuita essa escola. E está aqui. Está aqui. Isto, já neste aspecto, já nos estamos a começar a desprender das coisas materiais. Já estamos a entrar na essência. E sabemos que o essencial é invisível aos olhos carnais. Herculano Pires disse que a doutrina espírita vai causar a maior revolução da humanidade.
contorno todos entendermos. E essa revolução é uma revolução interna do indivíduo. Quando todos começarmos a fazer essa mudança, vai se tornar a maior revolução da humanidade. Podem ter certeza disso. Tem a ver com a transformação de cada um de nós e essa transformação vai interferir direta ou indiretamente na sociedade. Porquê indiretamente? Vocês não se esqueçam que nós todos somos exemplos para alguém. Há sempre alguém que nos observa. Agora, queremos ser exemplo pela negativa ou pela positiva? Porque aqueles que nos observam, muitos que nos observam e que nos admiram, depois têm tendência para nos imitar. Richard Simonetti, outro espírita, pesquisador, palestrante, ele diz que o docente espírita é, por esta ordem, uma oficina, em primeiro lugar, em segundo lugar, um hospital, e em terceiro lugar, uma escola, um hospital, uma oficina. Na escola são esclarecidos, até o ponto que se apercebem que, e isto, nós trabalhamos muito o orgulho aqui, o melindre, e o orgulho e o melindre, sabemos que são barreiras que nos impedem de ver as nossas fragilidades. E essa escola, como ele diz, começa pela escola, para que, através dos ensinamentos, nós consigamos olhar para dentro de nós e começamos a ver, eu, afinal, também cometo erros. Não sou os outros. Eu não sou o maior. Eu estou num patamar semelhante aos outros. Um patamar de erraticidade. Ainda tendemos a cometer erros. Por isso, então, aparece o hospital, onde nós vamos buscar as ferramentas, para nos curarmos. Não é a casa espírita que vai curar alguém. Somos nós que vamos pegar nas ferramentas para utilizar em nosso próprio proveito. E, finalmente, a oficina. Temos que pôr aquilo que aprendemos na escola em prática, que é o grande convite que se faz. Agora, vamos ao aspecto extrafísico da associação. Isto é baseado no livro da Sui Lee e teve a ajuda de médiuns videntes e da lógica. Encarnados, ou seja, no corpo físico, somos poucos. Do plano invisível, são muitos mais. Agora, não se preocupem. Ninguém está sentado no colo de ninguém. Podem tirar isso da vossa cabeça. Porquê? Porque vocês são a plateia e eles estão sentados em arquibancadas organizadas aqui à volta. Como se fosse um teatro. Ou um anfiteatro, neste caso. Está tudo organizado. Antes de chegarmos aqui, já uma equipa espiritual já estava aqui a sanear o ambiente. Sanear o ambiente. E eles estão, neste momento, a sanear o ambiente. Sabem porquê? Porque nós, ainda, enquanto esta palestra está a decorrer, nós emitimos pensamentos pessimistas. Estamos preocupados, estamos ansiosos. E eles têm que limpar isto. Sanear a psicosfera mental. Essas idioplastias que nós trazemos quando chegamos aqui estão a ser saneadas. E as nossas companhias, neste caso, estão a dialogar, aquelas que conseguem, estão a dialogar com esta mesma equipa de mentores neste preciso momento. Alguns de vocês estão a levar passes. Alguns de vocês estão a sofrer, no bom sentido, micro-cirurgias espirituais. Neste preciso momento. Quando vocês saem daquela porta, vocês vão se sentir leves. Neste caso, eu diria duplamente leves. Porque vocês vão com um teor de pensamento diferente, mais positivo, pode durar só até amanhã, mas bem bom. Saem leves. E as vossas companhias que vocês trouxeram, muitas ficam cá. E outras seguem, porque já ficaram esclarecidas e vos deixaram. Ficamos mais leves. Até a semana, os dias da semana irem passando e nós sentimos novamente necessidade de vir ao hospital. Ouvir para nos esclarecermos. Existe aqui também, no meu lado e no lado da Sorana, equipas espirituais que nos ajudam no sentido da inspiração. Inspiração, se nós prepararmos previamente o trabalho de casa, senão não nos podem ajudar. Esforçam-se, mas não conseguem. Nós preparamos o trabalho de casa e muitas vezes eles conseguem. Eu tenho aqui à minha frente uma cábula. E muitas vezes esta cábula muda de ordem, os itens.
Porque, à medida que vou falando, as coisas têm que ir de encontro. Eles veem, não, se tu fizesses assim, eu passo o ponto 3 para o ponto 1 e vice-versa. Troca. Para ter mais lógica, que seja mais racional, mais entendível. Quando se lê o Evangelho, é uma palestra com sinceridade, com amor para aquilo que se está a fazer, eles plasmam quadros fluídicos aqui atrás. Já aconteceu em centros espíritas, eles plasmarem, por exemplo, no Sermão da Montanha, plasmarem a imagem de Jesus, a multidão ouviu na montanha, para os sofredores. Para os sofredores era um bálsamo, era um calmante. Fez-lhes bem ver aquilo. No meu lado, eles, para aqueles que têm mais dificuldades no plano invisível, eles fazem quase uma tradução em simultâneo de certos termos que eu uso, para que todos entendam. Mas existe uma barreira eletromagnética aqui à nossa volta. Essa barreira eletromagnética não é uma barreira violenta para expelir. Não. Essa barreira requer também de nós os nossos bons pensamentos. Porque essa barreira tem brechas. Quais são as brechas? Quando estamos aqui e vemos alguém da plateia a dormir, essa pessoa está ligada mentalmente a alguém que não entrou. Mas o pensamento penetra tudo. O pensamento penetra tudo. Mas aqueles irmãos que estão lá fora, os nossos irmãos que querem desorganizar, que são os mais conhecidos por os arruaceiros, sem faltar ao respeito de ninguém. Eles, pela própria frequência que imitam, não são compatíveis com essas proteções, com essas barreiras eletromagnéticas. Mas todos aqueles sofredores que já têm que já existe no imo do espírito uma restazinha de arrependimento, esse arrependimento vibra numa faixa que penetra estas barreiras. Mas, mesmo aqueles que não querem entrar e passam por aqui pelo centro espírita e veem uma multidão lá fora e, como somos todos curiosos, aproximam-se e estão a ouvir lá fora o que estamos a dizer aqui dentro. Porque existe uma espécie de alto-falantes. Ou seja, Deus não abandona ninguém. Todos podem ouvir. Não são essas 4 paredes de cimento que vão impedir isso. Nem tampouco essas barreiras eletromagnéticas. Existe também uma direção espiritual do centro espírita que já projetou esta casa, se calhar muito antes de nós reencarnarmos. Isso é tudo muito bem feito, muito bem projetado. E ninguém está aqui por acaso. Nenhum de vocês está aqui por acaso. Manuel Filomeno de Miranda afirma aquilo que eu acabei de dizer. Existem espíritos especializados em todas estas funções que eu atrás referi, sobretudo na higienização do ambiente. O que vale é que todos nós temos aqui todos uma coisa em comum para estarmos aqui. Esperança. Todos nós temos esperança. E essa esperança não é uma esperança vã. Essa esperança é uma esperança que se vai concretizar. Nós sabemos que o mundo tem mudança. Está numa fase de transição. O velho edifício tem que ruir. Tem que ruir. Porque já não suporta mais o comboio da evolução. E isso que é o ruir para construir o novo, nós dizemos que está tudo cada vez pior. Não. Tem que ruir para construir o novo. Mas nós temos a esperança que isso vai acontecer. E que isso vai ser uma realidade. E que não percamos essa mesma esperança. Não desistamos da luta. Ninguém está cá por acaso. Ninguém está cá por acaso. E qual é um dos propósitos da Casa Espírita? É atender todos os que sofrem. E para esse atendimento para os que sofrem, oferece um leque de opções. A começar por hoje. Palestra. Passe. Água fluidificada. Reunião mediúnica. De desobsessão. Estudos ao sábado. Atendimento fraterno. E por aí fora. Voluntariado. Que se vai refletir no aspecto social da associação. Existe um leque de opções para ajudar aqueles que sofrem, que cá vêm. E nós, mais uma vez, queria dizer que este grupo não é estanque.
este grupo não é estanque. Os jovens são todos bem-vindos. Jovens, quando falo de jovens, somos todos nós aqui. Todos aqui somos todos jovens. Não falo da juventude do corpo. É da juventude da vontade. Da juventude do querer. São todos bem-vindos para dar sequência a este trabalho. Eu vou terminar aqui com uma mensagem do livro Fonte Nova, só para vocês verem o que é que nós podemos retirar daqui. Porque há muitos irmãos que já partiram e que dizem assim: se eu soubesse o que vocês sabem, ou se eu tivesse tido a oportunidade de saber aquilo que vocês ensinam, eu teria evitado muitos desgostos. Então, o que é que o aprendizado no Centro Espírita pode evitar? Esta mensagem tem por título: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E diz assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Estamos a falar de tudo da lei de causa e efeito. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se, e aquilo em relação ao Evangelho que a senhora Ana leu, se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem.